Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês como dimensionar potenciômetro para inversor de frequência, ok? Então vamos lá para os cálculos, depois eu vou apresentar o circuito para vocês, ok? Então vamos lá. Então tá aqui, como calcular o potenciômetro para inversor de frequência? Bom pessoal, o conceito de potenciômetro, qual é o conceito de potenciômetro? Potenciômetro é um divisor variável de corrente, só isso e mais nada. Cuidado, na hora de dimensionar potenciômetro para inversor de frequência, o valor do potenciômetro é igual ou superior a 6K. Pelo contrário, corre o risco de queimar o inversor ou danificar o motor. Certo? Então, calcular o inversor para uma frequência de 60. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o resistor para uma frequência de 60. Então, pessoal, o potenciômetro tem um resistor, mas resistores ligados em variáveis, são resistores variáveis, porque estão ligados em paralelo. Nós temos que calcular o resistor para uma frequência de 60. Então, R de resistor, que é igual a 1 barra 6,28, que é o 2π, multiplicado pela frequência, multiplicado pelo capacitor. Então, resistência, que é igual a 1 barra 6,28 vezes a frequência 60, está aqui. O valor do capacitor é 0,9 microfarad. Então, resistência, que é igual a 1 barra 6,2860 S, 0,9 microfarad, multiplicado por 0,0001. Então, esse valor de 0,01 é a potência de 10 elevada a menos 6, que corresponde a microfarad, ok? Então, resistência que é igual a 1 barra... Então, esses valores aqui multiplicados dá o resultado de 0,00033. Então, se você dividir 1 por 0,0033, é claro que dá 3.030 ohms. Cuidado, pessoal, cuidado, pessoal. Isso aqui é o valor mínimo, isso aqui é o valor mínimo. Então, pessoal, vamos calcular as frequências para saber se esses cálculos estão corretos. Então, vamos calcular agora a frequência para saber se esses cálculos estão corretos. Então, vamos calcular a frequência. Então, a frequência que é 1 barra dividido por 6,28 multiplicado por a resistência e o capacitor. Frequência que é igual a 1 barra dividido 6,28 multiplicado por 3.030. Está aqui o valor do resistor que a gente achou, multiplicado pelo valor do capacitor, multiplicado por 10 a menos 6. Então, frequência que é igual a 1 barra... Então, esses valores aqui multiplicados é igual a 0,017. Então, 1 dividido por 0,017 é claro que é 58 ou 60S. Então, está correto os nossos cálculos aqui, pessoal. O valor do resistor é 3.030 ohms. Certo? Cuidado, cuidado, cuidado. Isso aqui é o valor mínimo. Você não pode jamais dimensionar um potenciômetro de 3K para um inversor. Jamais. Então, pessoal, como calcular potenciômetro para inversor de frequência? Então, pessoal, para se calcular o potenciômetro para o inversor de frequência, você tem que calcular pela metade da frequência de 60Hz, que é 30Hz, pessoal. Jamais você pode calcular um potenciômetro pela frequência de 60, certo? Então, você não pode calcular um potenciômetro pela frequência de 60, mas sim, você tem que calcular o potenciômetro pela frequência de 30, que é a metade de 60. Vou provar para vocês que é verdade. Então, calcular o resistor para uma frequência de 30. É agora que eu vou dimensionar o potenciômetro. É agora. Então, é 1 barra 6,28 frequência capacitor. Resistor que é igual a 1 barra 6,28, 30. A frequência aqui 30. Multiplicado pelo valor do capacitor microfarad. Resistor 1 barra 6,28 por 30. Frequência. Valor do capacitor. A potência de 10 elevado a menos 6. Então, resistor que é igual a 1 barra 0. Então, esses valores aqui multiplicados é igual a 0,00016. 1 dividido por 0,0016 é igual a 6.200 ohms. Está aqui, pessoal. Está aqui a resposta. Esse é o valor do potenciômetro para inversor de frequência. Está aqui a resposta, pessoal. Pronto. Então, a potência escolhida está aqui, potenciômetro de 6,25K. Está aqui a resposta. Certo? Aqui é a resposta aqui. Então, vou colocar aqui, resposta. Está aí a resposta aí. Então, eu vou apresentar para vocês agora o circuito.
Então, nós temos aqui o circuito, pessoal. Então, o que é um potenciômetro, pessoal? Olha, presta atenção aqui no conceito. Ó. É um divisor de quê? De corrente. É um divisor variável de corrente. Então, vou provar para vocês o que é e é. Então, vou executar o programa. Vou fechar a chave aqui. Nós temos um circuito à esquerda, uma fonte de 10 volts, uma chave, um amperímetro, capacitor de 0,9 microfarad, que está aqui. O valor do capacitor 0,9 está aqui. E o valor do resistor 3030 está aqui. Então, 0,9 microfarad, 3030 está aqui o valor do resistor. E à direita nós temos o outro circuito com a mesma fonte de 10 volts, que a fonte do inversor de frequência é 10 volts. E que, para o sistema de controle do potenciômetro, né? E o capacitor 0,9 microfarad. E nós temos aqui o resistor de 6.200. Nós encontramos aqui a resposta, pessoal. Está aqui a resposta. 6.250 ohms. Está aqui o resistor. Então, eu vou ligar os dois circuitos. Vocês reparam aqui que o potenciômetro ele é um divisor de corrente. Presta atenção, que é 3,3 mA. Presta atenção, 1,6 mA. Então, pessoal, qual desses dois circuitos aqui que está correto, que você deve dimensionar o potenciômetro para o inversor? É claro que é o circuito da direita. Então, o meu potenciômetro ele é de 6,25K. Por quê? Porque a corrente é menor. Se você instalar um potenciômetro 3K, você corre o risco de queimar o inversor de frequência. Você corre o risco de queimar o inversor de frequência. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Na hora de dimensionar o potenciômetro para o inversor de frequência, o valor do potenciômetro é igual ou superior a 6K. Por quê? Porque eu dimensionei o potenciômetro pela frequência de 30 e não pela frequência de 60. Está aqui. Eu não calculei o potenciômetro pela frequência de 60, e sim pela frequência de 30. Está aqui, ó. Então, está aqui a resposta, 6.250 ohms, 6,25. Então, está aí, pessoal. Está aqui a resposta, aqui, os dois circuitos ligados. Agora, o potenciômetro é um divisor de corrente? É ou não é? É claro que é. Está aqui, 3,3 mA e 1,6 mA. Então, meu potenciômetro é de 6K. Ok? Então, obrigado pela participação de vocês. Até a próxima aula. Dê um gostei e se inscreva no canal.